A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadaj e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar. Essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônica, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 70 Santos e diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais
sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e logo após 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70, pois assim você estará recebendo todos os dias um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. O primeiro livro de hoje é o livro de Marcos, com 16 capítulos. E Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 1. Que contém 45 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Marcos capítulo 1 contém 45 versículos. A cura da sogra de Pedro. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava na cama e com febre, logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol
trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta. Filipenses, com 4 capítulos. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Que contém 23 versículos. As últimas exortações. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra, sendo ministrado, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O rebanho que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de números pares. Vinte e oito, 44, 27, 43, 28, 44, 27 e 43. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Para os rebanhos de número 28, 44, 27 e 43. O capítulo 10 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão de benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente ousado, rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigada a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgos como se andassem segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas no Senhor Deus para a destruição das fortalezas. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Esther com 10 capítulos. Capítulo 3. Esther, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Esther, capítulo 3, contém 15 versículos. A trama de Amã para destruir os judeus.
Depois dessas coisas, o rei Assuero agradeceu a Amon, filho de Hamedata, o Agagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amon, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele, Mordecai. Porém não se inclinava nem se prostrava. Então os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que desobedeces ao mandamento do rei? Dia após dia diz-lhe isso, mas ele não lhes dava ouvidos. De sorte que eu fizera saber a Amã para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. E o livro é o livro de Josué, com 25 capítulos. Capítulo 4. Josué, capítulo 4, que contém 24 versículos. Para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. As pedras comemorativas. Tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Senhor a Josué: escolhei dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e ordenar-lhe tomais daqui no meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados aos pés do sacerdote. 12 pedras levais-as convosco para o outro lado, e depositais no lugar em que haver de passar esta noite. Então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo um homem. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Hebreus, com 13 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, para o rebanho santo de número 36 e 35. Com 40 versículos. Pela fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra do Senhor Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé Abel ofereceu ao Senhor Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando o Senhor Deus testemunho das suas ofertas. E por meio delas, depois de morto, ainda fala. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. 2, 71 e 69. Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Que contém 22 versículos.
um em Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora eres gentios por nascimento, chamados circuncisão, pelo que no corpo se chamaram circuncisão pela mão dos homens, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem o Senhor Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16, 56, 15, 55, 16, 56, 15 e 55, 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, do Senhor Jesus o Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 54. 14, 58, 13 e 54. Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes, capítulo 12, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos que quais venha a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol, a luz, as estrelas e tornem a vir a nuvem depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os modelos, por já serem poucos, e se escurecem os que olham pelas janelas, e as portas da rua fecharem, e no baixo ruído da moldura, no dia em que os homens se levantarem, a voz das aves e todos os cânticos diminuírem. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, que contém 22 versículos. O sofrimento na prática do bem. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes.
Não paguei maus por maus, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isso foste chamados, a fim de recebeste bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. O livro é o livro de Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, que contém 16 versículos, advertências aos sacerdotes. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós, se não ouvides e não propuserdes o vosso coração. Dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com esse sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. E o livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Números capítulo 21, para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Capítulo 21 do livro de Números contém 25 versículos. Os israelitas destroem os cananeus. Quando o rei cananeu de Andrade, que habitava no Negueb, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhe os cananeus, os israelitas. Os destruíram totalmente a eles e as suas cidades. Assim o lugar passou a ser chamado Amã, a serpente de bronze. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Rebanho Santos número 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Para o Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. Juízes, capítulo 16, contém 31 versículos. Sansão derruba o templo de Dagon. Ora, os dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrarem, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo Sansão. Semelhantemente, o povo, vendo, o louvava seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, que destruía nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, disseram:
Disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. Assim trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando puseram em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão: deixa-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres. Também ali estavam todos os líderes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Rebanho Santo de número 1251, 1259, 1260, 11 e 59. Segunda Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 1260, 11 e 59. Contém 22 versículos. Prega a palavra, exorta-te, pois, diante do Senhor Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista, tempo e fora de tempo, admoeste, repreende, exorta em toda longanimidade e todo ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o seu ministério. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Capítulo 2. Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2, que contém 16 versículos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Porei fogo a Moabe, e eles consumirá os palácios de Queriote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele. A todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes de deixar enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Filemão, com 1 capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo.
Dou graças a meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações. Rebanho Santos, número 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Terceira João, com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando muitos irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor, se o encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. 2 Coríntios, com 36 capítulos. Segunda Crônicas, vamos ao capítulo. Capítulo 25. Que contém 28 versículos. Amazias, rei de Judá. Era Amazias, rei da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Joadã, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sendo-lhe o reino já confirmado, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. Abacuque, com 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Que contém 17 versículos. A iniquidade de Judá, o oráculo que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Salmos, o livro de Salmos, com 150 capítulos. Cinquenta e 58. Que contém 11 versículos.
Falais devero que é justo, ó poderoso. Julgais retamente, filho dos homens, não antes no coração. Tramais iniquidade sobre a terra, fazei pesar a violência das vossas mãos. De vil os ímpios, desde a madre, andam errado, desde que nasce, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, nem mesmo o encantador perito em encantamentos. Eu vou ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a tua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 2 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77, das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 2 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um dos outros. E se você ou quem trouxer até nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 38 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos para mais uma denúncia, que essa denúncia agora é a denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 100 denúncias com o prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do Evangelho só porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partido político às pessoas, mas sim somente político de mandatos ou candidatos, pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandato, não com os partidos políticos.
Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro, tributo de César, Marcos 12, foco 14 a 17. Segundo, orações, 1 Timóteo 2, foco 1 a 8. Terceiro, honrar, Romanos 13, foco 1 a 7. O quarto, fazer o bem, 1 Pedro 2, foco 11 a 17. O quinto, ensinar e praticar como está escrito, Mateus 5, foco 17 a 20. O sexto, o Senhor Deus com todos, Provérbios 8, foco 13 a 21. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 40 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa palavra, nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. O livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. O penúltimo livro de hoje. E o último livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, contém 50 versículos. João envia 2 discípulos ao Senhor Jesus. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. João, chamado 2 discípulos, enviou ao Senhor Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Então aqueles homens chegaram ao Senhor Jesus e disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora o Senhor Jesus curou a muitos de enfermidades, males e espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. E o último livro de hoje é 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. É o nosso último livro de hoje. O capítulo 6 do livro de 2 Samuel contém 23 versículos. Davi leva a arca para Jerusalém. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca do Senhor Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca do Senhor Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzai e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estavam no alto da colina, com a arca do Senhor Deus. E Aiô ia adiante da arca. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês nesse momento. Peça que o Espírito Santo lhe envie uma mensagem através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada.
Enquanto vocês vão mentalizando o número de 1 a 22, eu vou ler mais um comunicado. Muita atenção, todos que estão ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, em nome do Senhor Deus, para junto conosco. Nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 22, a mensagem para você está no livro de Marcos, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número... Você que escolheu o número 16, Efésios, capítulo 2. Você que escolheu o número 11, o livro de 2 João. Você que mentalizou e escolheu o número 18, a mensagem para você está no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de Números, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de Amós, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de Filemão. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Salmos, capítulo 58. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de 2 Samuel, capítulo 6. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. A denúncia de número 95, é da parte do Senhor Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o Senhor Deus e seu Pai. E a ele seja glória e poder para todo sempre. Amém? Essa passagem está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 1. Muita atenção, o Senhor Jesus Cristo é o único sumo sacerdote, por ele ter poder e autoridade, ele nomeou reis e sacerdotes, e somente quem é rei ou sacerdote que pode fazer culto de adoração ao Senhor Deus com ofertas e dízimos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações e as afirmações do Senhor Jesus Cristo são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro.
Essa é a denúncia de número 95, dentre as mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 56 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, de defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15, também de lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade e impiedade de Cristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 22, Marcos 1, o 10, Filipenses 4, o 8, 2 Coríntios 10, o 5, Esther 3, o 21, Josué 4, o 12, Hebreus 11, o 16, Efésios 2, o 11, 2 João, o 18, Eclesiastes 12, o 4, 1 Pedro 3, o 20, Malaquias 2, o 19, Números 21, o 2, Juízes 16, o 17, 2 Timóteo 4, o 1, Amós 2, o 13, Filemão, o 9, 3 João, o 14, 2 Crônicas 25, o 6, Abacuque 1, o 7, Salmos 58, o 15, Lucas capítulo 7, o 3, 2 Samuel capítulo 6. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote Apote, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300. E até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentada nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu município, seu bairro, seu estado ou país, basta estar em contato através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso.
desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e vocês também de Portugal, dos Estados Unidos, da Angola, de Moçambique, da Índia, da Rússia, Bangladesh, Canadá, Uruguai, Paraguai, Inglaterra, Dinamarca, da Alemanha, da Colômbia, da Turquia. Vocês também da Espanha, do Japão, da França, da Argentina, da Itália, da África do Sul, da Angola, da França, vocês também de Portugal e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.